A paz de Deus, meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro dos nossos corações. Meus queridos irmãos, neste vídeo eu quero estar fazendo uma análise, refutando o irmão Valdir de Tanagra, que fez um vídeo que repercutiu muito aí nas redes sociais, Facebook e YouTube. Ele disse algumas coisas da congregação cristã no Brasil sobre construção das igrejas. Se o irmão já assistiu esse vídeo do irmão Valdir de Tanagra, fique neste vídeo até o final e tire suas próprias conclusões. Eu peço a você que se inscreva neste canal, deixe teu like e também compartilhe para que novas pessoas possam ver tudo o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, que esta sim é a verdadeira verdade, e não a verdade desses que defamam a congregação cristã no Brasil. Eu vou colocar alguns trechos do vídeo, deixo ele falar um pouco, aí eu comento, dou a minha opinião sobre tudo o que ele está falando. Vou ver se consigo fazer um pequeno vídeo. E eu não quero criar tumulto e nem polêmica, muito menos, irmão. Eu gravo testemunho assim. Aqui, irmãos, me perdoem, mas ele já começa mentindo, porque ninguém faz um vídeo desse dizendo que não quer criar polêmica. É lógico que vai criar polêmica. Tanto vai que está em todas as redes sociais, no YouTube, os críticos usando esse vídeo a favor deles e contra a congregação cristã. Então, Valdir da Tanagra, você já criou polêmica. Né, irmão? Fiquei sabendo de uma família muito provada esses dias. Não tinha o que comer. E essa família, alguém passou lá, falou, vamos congregar ali. Levou numa igreja chique, bonita, né? E essa família entrou na igreja com a barriga vazia porque não tinha o que comer. E voltou com a barriga vazia porque não tinha o que comer. Comeu espiritual. Mas aqui ele diz que alguém passou lá e convidou aquela família para ir numa igreja linda, chique. E essa família estava com fome, não tinha o que comer. Comeu o espiritual, mas a barriga voltou vazia. Mas aí eu lhe pergunto, e essa família que fez este convite, por que não fez nada? Essa família, por que não ajudou esta outra família que estava com fome? Esta família que fez o convite, por que não levou para sua casa e deu um prato de comida? Por que não fez uma cesta básica e deu para essa família? Esta é minha pergunta, Valdir de Tanagra. irmão, não criando polêmica. Eu acho que está chegando o tempo de fazer umas igrejas mais simples. Não deixar de fazer igreja, não. Porque estão enchendo, né? Eu estou chamando o povo, mas a igreja mais simples. E cuidar da igreja verdadeira. A igreja que tem fome, que tem sede. As igrejinhas pequenininhas, filho da igreja pai, filho da igreja mãe. Que tem vontade de comer um biscoito, uma bolacha. Quanto pai doente, não pode trabalhar. Quanta mãe enferma. Quantas crianças que não têm o que comer dentro de um casebre, numa casinha humilde, lá numa favelinha, numa chapada, né? Mas que o Senhor está lá com eles. Ô, irmãos, no último dia, nós não vamos ouvir essa palavra. Vinde bendito de meu Pai. Entra pro gozo do teu Senhor, porque você fez muitas igrejas bonitas, luxuosas, com cortinas e com microfones, igreja de mármore. Não. Vinde bendito de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, né? Estava preso, me visitaste, né? Estava nu, me vestiste. Quando, Senhor? Quando fizeste a um dos meus pequenininho, a mim fizeste. Mas, meu querido irmão Valdir de Tanagra, mas a Bíblia também diz que nem só do pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E eu te digo mais, irmão Valdir de Tanagra, será que Deus, ele só olha para os pobres? Será que aquele que tem um pouquinho de dinheiro a mais, Deus não olha para ele? Vou dizer a você, você acha que se gastarmos 5 milhões construindo uma igreja
e uma só alma for chamada nessa igreja, você acha que 5 milhões paga esta alma? Não paga, meu irmão Valdir de Tanagra. Uma alma vale muito mais do que 5 milhões. Então, se nós gastarmos 5 milhões para construir uma igreja, e nesta igreja de 5 milhões for chamado uma só alma, os 5 milhões já está mais do que bem pago. Então, meu querido Valdir da Itanagra, não só do pão viverá o homem, não só da bolachinha, não só do suquinho, meu querido irmão. E vou te dizer mais, meu querido irmão. Às vezes, aquela pessoa que é bem mais bem-sucedida na vida, se for uma igrejinha simples, pode ser que ela não entre ali nunca naquela igrejinha, porque aquela igrejinha é muito simples. Mas se ele vê uma igreja luxuosa, bonita, muitas das vezes ele entra para visitar. Vou visitar aquela igreja linda que fizeram ali, e Deus converte a sua alma. E esse irmão vem a ser um dos que mais contribui com a obra de Deus, ajudando esse pequenininho que você está dizendo que está passando fome. Porque se todos os irmãos que estiverem na igreja forem pobrezinhos, nenhum vai ter condições de suprir a necessidade do outro. Então Deus chama sim, irmão Valdir de Tanagra, os irmãos que têm muito dinheiro, para que esses irmãos ajudem os pequenininhos. Então, irmãos, vamos abrir bem os olhos. Nós congrega quase todo dia e a palavra vem assim: estamos vivendo os últimos dias. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, para que igreja tão luxuosa, irmão? Nunca gravei um vídeo assim. Eu não quero criar polêmica, tá bom, meus irmãos? Só para nós entender. Faz uma igrejinha mais simples e o resto que sobrar do luxo daquela igreja, compra em cesta básica, leva comida para o povo comer, alimento, porque só sabe a dor da fome aquele que já passou na terra. Eu sei, irmão, eu sei a dor da fome. Eu sei. Minha família sabe, minha casa sabe. Então, meu irmão, quantos que sabem a dor da fome, né? Eu sou do tempo da igrejinha, irmão, que era de chão batido, 40 anos atrás, um chão vermelhão, as paredes assim, com a pintura de cal, não tinha microfone, mas uma glória me descia na igreja, a salinha. O Senhor me selou com a promessa com 5 anos, com 7 anos Deus me deu o dom da palavra. Olha, irmão, hoje é tanto luxo, chega na igreja vazio, e aí fica olhando para aqueles luxos, aqueles bancos, e volta para casa talvez vazio, né? Mas... Meu querido irmão Valdir de Tanagra, se estamos vivendo o último dia, irmão, o que tem a ver, irmão, construir igreja bonita? Se não vai ficar pedra sobre pedra, o que tem a ver? Não vamos levar o dinheiro para o caixão, o dinheiro não vai junto com nós, irmãos. Então, se tem irmãos que têm condições de doar para fazer a igreja, deixe que eles doem, deixe que faça a igreja bonita. Porque quando fazemos uma igreja bonita, fazemos também 10 igrejinhas simples nos interiores. E eu tenho certeza, irmão, que aquele que tem fé em Deus, aquele que acredita em Deus, Deus sempre supre a sua vontade, a sua fome. A piedade, irmão, da congregação cristã atende milhões e milhões de pessoas. E milhares de pessoas são atendidas através da piedade. O irmão dizendo assim, até parece que a piedade não supre a necessidade do seu povo, dos seus irmãos, dos irmãos que são crentes da congregação. Até mesmo pessoas que não são da congregação, a piedade muitas das vezes supre sua necessidade. Meu querido irmão, não fale assim da congregação cristã. Você diz que não quer criar polêmica, mas que polêmica que você criou. E o verdadeiro crente, meu querido irmão de Tanagra, não vai na igreja só para ter o que comer. Muitas das vezes, se você alimentar o povo, muitas das vezes eles vão ir na igreja só para ter o que comer
E não é isso que Deus quer. Deus não quer que ninguém vá na igreja só para receber o que comer, mas sim para te louvar e te glorificar, para te servir de toda a alma e não só pelo um prato de comida. Mas quantas igrejas verdadeiras, que a igreja não é o templo, irmão. Igreja é aqui, ó. Igreja é o provadinho que tem boca da glória. Igreja é as crianças que recita. Igreja é o irmão idoso que está ali com... Irmão, veja o que está falando, irmão. Todo provadinho, quando você diz provadinho, representa que são só os pobrezinhos, os fraquinhos. Mas o rico também é provado, irmão. Aquele que tem uma condição melhor, que Deus pôde dar uma condição melhor, também entra em prova, irmão. dor, faltando um remédio na casa, porque a aposentadoria não dá para comprar o remedinho. É, irmão, igreja verdadeira é as criancinhas que cantam o cordeirinho, que recitam um salmo na reunião de obra, que diante de uma igreja luxuosa, e a criança ali com a barriga roendo, chega em casa, não tem uma comidinha para comer. Quantos com vontade de comer um danoninho, tomar um danoninho, comer uma bolachinha. Quanta mãe, quanto pai que dói na alma, vontade de comprar alguma coisinha diferente para os filhos. Então vamos abrir os olhos. Não quero aqui nesse vídeo criar polêmica, né, meu irmão? Mas vamos fazer umas igrejinhas mais simples, gastar 40% dos milhões que gasta e o resto comprar cesta básica, vai lá na favela, na chapada, na casinha de taipa, de barro, né? Vai lá, irmão, aonde tem alguém chorando porque não tem o que comer. Então não esquece não. Me lembrei aqui, estou gravando esse pequeno vídeo, lembra que se existe uma dor maior do que a da fome, eu acho difícil, irmão. Só sabe a dor da fome aquele que já passou por ela. Então lembra, quantos, irmão, que faz igrejas de tanto luxo, mas esquece que lá naquela igreja o fogo vai queimar e não ficará pedra sobre pedra. Mas a igreja que precisa ser cuidada com amor, irmão, é a igreja de carne e osso, que tem sentimento, que dá glória, que dá aleluia. Se não tiver uma igreja luxuosa, congrega uma igreja de tábua, de madeira, de bloco puro. O importante é a glória de Deus, irmão. Tô certo ou não? Quem crê dá um glória por isso aqui. Lamaia! Quem crê dá um canta lamaia aí, irmão. Aleluia! Então bem-aventurado é quem atende a igreja verdadeira. Bem-aventurado é quem constrói a igreja verdadeira, que é a igreja de carne e osso, que tem sentimento, que tem fome, irmão, que tem que estar comendo, né? Constrói uma igreja tão luxuosa, mas a igreja verdadeira está passando necessidade. Tá bom? Paz Deus, Brasil! Paz Deus. A igreja verdadeira, irmão, é a igreja que louva a Deus. Não importa a sua situação financeira, meu querido irmão. Não importa se ela tem dinheiro ou não. Esta é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira não é só aqueles que passam necessidade financeira, meu querido irmão. E a igreja, como você diz, a igreja de pedra, a igreja que somos nós. A igreja, muitas das vezes, ela não sabe que um está provado, que aquele outro está provado. Porque crente, irmão, não pede, crente ora para Deus, crente dobra o joelho e pede a misericórdia de Deus, para que Deus apareça e supra a sua necessidade. Então a igreja, irmão, como você diz, a igreja ela não tem a obrigação de cuidar de idosos. A igreja não tem a obrigação de cuidar dos doentes. A igreja não tem a obrigação de dar remédio para ninguém, meu querido irmão. Essa pessoa, se ela estiver passando por necessidade, ela tem que dobrar o seu joelho e pedir a Deus. E assim Deus vai aparecer na vida dela. Não a igreja. Aí teria que ser uma parte do governo, né? Nós teríamos que ter o governo, que ele que trata dessa situação, de tratar de doente, de enfermos, dar remédio. Meu querido irmão Valdir do Tanagra, sempre tive uma grande admiração por você, mas acredito que desta vez, meu querido irmão, você não fez isso guiado por Deus. Em vez de você ajudar, irmão, a igreja, você complicou a situação daqueles que já estão na dificuldade, já estão meio balanceados, irmão. Aqueles que têm uma dúvida, aqueles que estão assistindo esses canais de crítica que só falam mal da congregação.
Você fez um papel de canais de crítico. O que mais parece que você é um crítico da congregação e não que está a favor da congregação cristã. De tanta coisa que você falou, meu querido irmão, coisas que não convém você está falando perante umas redes sociais, perante Deus, principalmente. Eu tenho certeza que esta fala tua não veio de Deus. Espero que você possa refletir em tudo que você tenha falado. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te perdoar e que você possa um dia abrir tua mente e entender que a congregação cristã no Brasil, ela faz aquilo que realmente Deus está mandando ela fazer. Se a congregação cristã hoje é a congregação que você enxerga com esses grandes templos, com essas grandes casas de oração, é porque Deus tem abençoado muito o seu povo aqui na terra. Porque se Deus não abençoasse a congregação cristã, nós não teríamos essas igrejas. Nós só estaríamos com aquelas igrejinhas de madeira, aquelas igrejinhas pobres, né? Como você diz, que só ali tem a bênção. Eu não acredito nisso, irmão. Eu acredito que Deus, ele está tanto na igrejinha pequena quanto na igreja grande. Deus, ele é um só. Deus, ele é o Deus do pobre, o Deus do rico, o Deus do milionário. Deus é o dono do ouro, da prata, não só do pó. Deus, ele é quem manda no mundo. Deus é o Criador. Então ele pode sim nos dar o melhor para nós. Desde uma igreja maravilhosa, quanto um lar maravilhoso, um carro para nós andarmos. Deus, ele tem o poder de dar o que ele quiser para nós. Abraão, Davi, foram todas pessoas bem-sucedidas. Só para citar alguns aqui para você entender. Mas acredito sim que Deus vai amolecer o teu coração e você vai entender o que é a obra de Deus aqui na terra. Porque pelo visto você ainda não conheceu a obra de Deus aqui nesta terra. Deus te abençoe.